Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iago Santos aqui do canal Cruzeirense do Interior e é campeão, somos Cruzeiro, conseguimos finalmente, né, desde 2019 que a gente não conquistava, né, aí o Campeonato Mineiro e a gente consegue, né, em um jogo que não foi tão bom, não teve tanta coisa interessante, a não ser o final meio UFC, né, paz nos campos de futebol. Foram cenas lamentáveis, mas tem muita coisa que a gente precisa falar sobre isso e também sobre a partida em si. Mas, primeiramente, que bom, para mim, esse Mineiro, essa final, esse clássico, né, ganhou um tempero a mais aí, que é a questão do 50-50, né, questão de torcida meio a meio. As duas torcidas deram uma festa lá no Mineirão. O Cruzeiro tinha mais, né, torcedores. Você via que tinha uma parte ali do torcedor do Atlético que estava faltando, a do Cruzeiro estava cheinha, né? E realmente, né, teve mais venda aí, teve muita venda da torcida do Atlético, mas, né, teve mais torcedores do Cruzeiro presentes, né? E foi uma grande festa. Foi muito bom ver as duas torcidas ali, né? Não teve nenhum problema ali entre as torcidas, né? Uma torcida cantava, a outra respondia. O Cruzeiro sempre fazendo a grande festa que sempre fez. O Atlético também fez a festa deles. Foi um jogo assim, por parte da torcida, sensacional. Agora dentro de campo, que a gente vai falar aqui um pouco, né? Já vai deixando o seu like aí, curta, compartilhe, também inscreva-se aí no canal. E vamos pro vídeo, porque tem muita coisa que a gente tem que debater. Inicialmente, a partida em si, né? A partida já foi o que eu esperava, aquela partida truncada. A escalação foi aquela que eu tinha colocado no pré-jogo, que todo mundo esperava, né? Foi uma partida truncada, várias faltas, né, que realmente deveriam ter sido marcadas e faltas que não deveriam ter sido marcadas. Inclusive, o árbitro parou muito a partida, muito, muito, em momentos que não tinha que parar e poderia dar continuidade, vantagem aí para o outro time, né, para o time que recebeu a falta. O juiz, né, apitava. E em vários momentos, né, que tiveram faltas ali, né, muitas questionários, questão de cartão, ele não parava, né, ele deixava seguir. Então, se a falta de critério do querido árbitro, né, foi muito complicado, né, foi muito complicado. Questão de cartão, aquele primeiro cartão amarelo do Kaique, para mim não existiu, né? A questão que o pessoal cobrou aí do Atlético aí do segundo cartão amarelo para o Kaique, ali com o jogador do Atlético, né? Que inclusive ele dá uma manchete na bola ali, né? Também, para mim, não aconteceu falta nenhuma ali, então não teria que ter segundo cartão amarelo, não teve, né? Inclusive o jogador, eu não vou me recordar o nome do jogador, mas jogador no caso do Atlético, teve que sair ali, né? Mas, né, foi uma partida que ficou um pouco prejudicada, sim, pouco não, muito prejudicada aí pela postura da arbitragem, tá? Inclusive ali, né, no momento do acontecimento, daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes, né, ele deveria ter tido mais controle da partida num todo, antes de acontecer a confusão. Claro que a confusão ali teve um estupim ali, né, teve um início ali, quer dizer, a partir do momento que o Everson, né, sobe em cima do jogador ali com os dois joelhos na cabeça do jogador, uma cena lamentável. Eu acho que ele ficou muito louco para fazer uma coisa daquela, né? E aí, assim, você tá vendo sua companheira ali, acaba tendo que reagir, isso não justifica nada, claro. Muita gente falando aí, né, porque teve a súmula lá que ele também expulsa o Christian por chegar atrasado, o excesso de força. Não, eu não vi isso, tá? Ele chega mesmo com vontade, porque o Everson soltou a bola ficou um pouco para frente, ele tentou chegar. E ele chegou bem na hora, infelizmente acabou acertando o Everson. Mas mesmo assim, ele poderia ter ficado bravo, mas o que ele fez após, né, o acontecido foi ridículo, lamentável, né? E aí, aquele início ali já virou uma loucura. Quanto ao jogo, né, voltando a falar do jogo, primeiro tempo bem controlado pelo Cruzeiro, apesar de não ter tantas chances, a gente chegou algumas vezes. O Atlético, no primeiro tempo, chegou poucas vezes ali. Assim, para falar a verdade, o Cássio não trabalhou na partida.
O Cruzeiro não fez um grande jogo, né? O Cruzeiro mais buscou e teve mais chance, inclusive até no momento do gol. Aquele cruzamento ali do Gerson, a jogada em si ali, Matheus Pereira, a jogada em si foi bem trabalhada. Então o Cruzeiro trabalhou algumas vezes, trabalhou mais para fazer o resultado e mereceu, né? O Atlético realmente não jogou bola. Em momento nenhum eu vi o Atlético realmente na partida, né? É um pouco complicado, mas é o que realmente aconteceu, né? E aí teve o gol ali, né? Que no momento eu tinha ficado com dúvida naquele primeiro momento se tinha entrado ou não, mas aí depois a imagem ali, bem devagar, deu para ver que realmente, né, a bola entra toda antes do Everson conseguir salvar a bola. Então, gol legítimo. Caio Jorge, mais uma vez aí sendo sensacional. Caio Jorge, que também foi sensacional na briga. Apesar que a gente não pode, né, paz nos campos de futebol, então foi cenas lamentáveis, né, mas que foram causadas pelo goleiro do Atlético, né, lembrando, você não sobe em cima do jogador com as duas pernas, do jeito que ele fez, e gritando no ouvido dele e tal, totalmente errado. Acredito que naquele momento o juiz ia expulsar o Everson, não tinha nada de expulsar a Christian ali, tá? Naquele momento não tinha, colocou na súmula, mas não tinha, tá? Era só o Everson, porque para mim foi exagerada a atitude dele, tá? O Christian não vi nada ali que ele escreveu que chegou exagerado, para mim não. Ele tentou chegar na bola e infelizmente acabou se deparando aí com o Everson, né? Mas o Everson, ridículo. Jogador, goleiro, assim, seleção, né? Muita gente coloca ele como seleção, concorda, é um ótimo atleta, mas ridículo. Como foi ridículo também a atitude dos outros jogadores depois. Então, já falando da briga, né? Começou ali com o Everson, depois eu até agora não consegui ver quem que chega ali primeiro, porque muitos jogadores, os jogadores foram chegando do Cruzeiro assim, de repente o Everson estava lá dentro do gol e um monte de gente se degladiando ali dentro do gol ali, o Everson no chão, aquela bagunça. Aí de fora o Lianco veio, já tomou um surdão do Christian, e aí virou aquela loucura, né? Em certo momento ali, o Hulk deu um soco nas costas do Romero, aí viu o Vidalba na voadora, deu duas voadoras ali, sensacional, as voadoras, mas, né, de novo, não somos a favor de violência nenhuma, né? Mas, né, quem começou foi o Atlético, isso não justifica, né? Mas muita pancada ali, o Carlos Jorge, com o goleiro reserva do Atlético, ele acertou 3 socão na boca, né? Que ficou até marcada aí, uma das imagens que tá rodando por aí, é o socão, a boca torta do jogador do Atlético e o Carlos Jorge sentando a marreta na boca dele lá. Complicado, complicado. E depois a foto que teve foi o Fagner ali olhando, nossa, o Jorge aí, até me assustado. E depois que o jogador do Atlético ainda né, leva os 3 socos, Fagner puxa ele ainda e joga ele no chão. Ah, cara, é complicado, né? Mas, vou falar, em alguns momentos ali, jogado o Cruzeirense, né? Igual o Lianco, a gente já teve tantos problemas com o Lianco. Tem muito torcedor que queria dar na cara do Lianco, né? E aí, depois da briga ali, muitos jogadores do Cruzeiro conseguiram. O Christian deu nele, o Wallace. Não, foi uma briga generalizada no finalzinho. Não precisava mesmo, mas para mim a culpa maior foi do Everson. Durante o jogo, acho que a arbitragem deveria ter tido mais controle da partida. É um árbitro muito ruim, um árbitro novo, mas toda vez que tem um jogo, muito fraco, tá? A arbitragem no geral, muito fraca, tá? Do Brasil, não só exatamente, né, o árbitro da partida. Mas, né, se tivesse tido um pouco mais de controle, poderia ter evitado muita coisa, porque a gente teve vários momentos ali do Caio Jorge e outro jogador do Atlético ali trocando cotovelada, né? Inclusive os atleticanos falam muito nessa que no caso do Caio Jorge deveria ter sido expulso, mas os dois estavam brigando ali, né? Os dois estavam brigando, já tinha muito tempo, né, que os jogadores do Atlético e do Cruzeiro estavam já tinha um tempo ali que os jogadores de ambos os times já estavam se estranhando, Carlos Jorge se estranhando ali, Relan Lorde se estranhando ali, o Hulk também se estranhando, assim, no momento que o Everson teve aquela atitude bizarra,
Final da partida, né? Todo mundo ali, ó, com a paciência desse tamanhozinho, aquela loucura, cara. O cara faz uma cagada daquela, velho, inflamou. E aí você vê aquele tanto de jogador do Cruzeiro chegando para bater no Everson também, que já tinha feito uma cagada, né? E aí os caras também veio para cima para proteger o Everson, virou aquela loucura. Pancada para aqui, pancada para ali, 23 jogadores expulsos. 23 jogadores expulsos. Recorde nacional. Só não passou um na Argentina lá, um time argentino, mais de 30 expulsos. Né? Mas, assim, há muitos anos eu não via isso no futebol brasileiro. Às vezes tem uma briga aqui, uma ali e tal, mas daquela forma que foi, afinal, lamentável, mas tinha muito tempo que eu não via. Viu? Mas passou, depois os jogadores esfriaram a cabeça, todo mundo pediu desculpa, e tem que pedir desculpa mesmo. Foi lamentável as cenas ali, principalmente para crianças, né? Complicado. Todo mundo pediu desculpa e tal. Para mim também teve a questão que os atleticanos não souberam perder, tá? Então eles já estavam ficando bravos, né? Sem razão ali, já estavam no finalzinho, eles viram que ia perder, mas o Everson passou muito, muito. E é isso, pessoal. Então, grande título, tá? A gente não importa muito com o Mineiro mesmo, torcedor do Cruzeiro, mas não podemos deixar passar esse título, porque a gente tirou essa hegemonia do Atlético, né, que já vinha há alguns anos, e finalmente ganhou, né, depois, desde 2019 que a gente não ganhava o Mineiro, e mais um título, entendeu? Há muito tempo que a gente não ganhava, o último foi 2022, na Série B ali, mas para mim o título mineiro tem até mais valor do que a Série B, para mim, tá? O título mineiro tem até mais valor do que a Série B. Mas, né, a gente vai correr atrás de outros títulos agora, tem muita coisa, espero que tenha sido o momento, né, para esse time do Cruzeiro evoluir e voltar a vencer. Meio de semana tem o Flamengo do Jardim, né, e espero que o Cruzeiro vá lá e destrua o Flamengo, tá bom? E eu não tô nem aí, Tite vai ficar, eu quero que o Cruzeiro ganhe sempre. Se vai ficar aí, Tite, deixa o Tite aí. Se for pro Cruzeiro ganhar, deixa o Tite aí. Quando estiver ganhando, ninguém vai pedir cabeça de técnico, né? Agora, se começar a perder, a gente troca também. E é isso. Parabéns, Cruzeiro Esporte Clube, que ganhou em campo, ganhou no UFC, né? De novo, paz nos campos de futebol, sermos lamentáveis, não somos, né? Não pactuamos com esse tipo de violência, foi muito complicado, cenas lamentáveis, mas, né, se for para colocar quem ganhou na briga aí, o Cruzeiro ganhou, por muito, inclusive, também. Nem ganhou dentro de campo, ganhou na briga. E ganhou na torcida também, porque a torcida do Cruzeiro deu show, gritou muito. A torcida do Atlético também fez um bom espetáculo. O espetáculo, então, maior ficou por parte das torcidas, mais Cruzeiro campeão. E é isso aí. E essa é a minha opinião sobre a partida. E você gostou? Que achou ali no final? E é isso, pessoal. Curta, compartilha, inscreva-se aí no canal. E vamos, Cruzeiro! Agora, quarta-feira, contra o Flamengo. É guerra, outra guerra, vamos pra cima. Afundar aquela cabeçona do Jardim no campo, assim, ó. Mais esportivamente. Lá dentro de campo. Os 3-0 tá muito top. E o Cruzeiro vai vencer essa partida. Vamos lá, pessoal, até mais. Vamos, Cruzeiro!